Abençoados com toda essa sorte de bênção, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos, né? E vamos para mais um assunto, para mais um tema maravilhoso. Antemão, eu quero agradecer a cada um que já está conosco no nosso canal. E também eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, né? Vai lá, se inscreva, acione o sininho e nos ajude a estar levando esta mensagem maravilhosa do Evangelho da Graça. Pois bem, eu quero hoje fazer mais um tema que está na nossa mente aqui hoje, né, para clarear a mente abençoada dos irmãos aí, que é os dois evangelhos, né? Aí você vai perguntar, mas existiu dois evangelhos? Sim, existiu dois evangelhos. E nós vamos ver os quais agora. Vamos lá? No livro de Gálatas, capítulo 2, e o versículo de número 7, o 8 e o 9, que nos diz assim no 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Isso Paulo falando, né? E ele prossegue dizendo, como a Pedro o da circuncisão. Então, a Paulo, o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho dos gentios, né? E a Pedro, o evangelho da circuncisão, ou seja, o evangelho para os judeus, né? Então aí está a diferença. A Paulo, o evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo, juntamente com a revelação que Paulo teve para pregar para os gentios. E esse evangelho é o evangelho livre. Nós temos a liberdade em Cristo, né? Que Cristo nos libertou e nos deu tudo aquilo que Paulo fala, né? E o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro, ele Pedro pregava aos judeus, então Pedro pregava aí o pecado, pregava as obras, né? E tudo isso. Então, isso que nós estamos vendo aqui, a divisão dos dois evangelhos. No versículo de número 8, ele diz assim, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. Né? Então, o mesmo Deus que operou com Pedro, né, que deu ali a responsabilidade para Pedro pregar o evangelho da circuncisão aos judeus, então operou também em Paulo com o evangelho da graça aos gentios. Né? Então é isso que nós estamos falando, existiu esses dois evangelhos. Né? Veja bem, olha só, o versículo de número 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, isso Paulo falando, né? Tiago, Cefas e João, Cefas quer dizer Pedro, então era Tiago, Pedro e João, que parecia ser colunas, né? Parecia ser colunas, dera a mim e a Bernabé a destra de comunhão, ou seja, a destra é de lado, né? Lado a lado, né? De comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então quer dizer, Paulo pregava aos gentios e Pedro, Tiago, Pedro e João pregavam aos judeus. Né? Então essa é a diferença que nós temos que ver, porque Paulo ele pregava a liberdade em Cristo. E Pedro, Tiago e João, ele falava de pecado, falava das obras, né? Tudo aquilo que tinha antes na lei, eles pregavam. Eles tinham que pregar a lei, porque eles eram judeus. Né? Então, essa é a diferença, né? Entre os dois evangelhos. Eu quero fazer um confrontozinho pequeno, né? Vou fazer um confronto aqui com 4 versículos, mas existe mais, né? Mais outros versículos que falam sobre esse confronto dos evangelhos. Mas eu quero fazer com 4 só, para poder o vídeo não ficar muito comprido, né? Mas eu quero confrontar os versículos para vocês verem que como Pedro, Tiago e João pregava de uma forma e Paulo pregava de outra forma. Porém, eles não estavam contradizendo uns aos outros. Eles estavam pregando cada um o seu evangelho,
conforme lhe foi confiado, né? Então quero começar aqui no livro de 1 João, no livro de 1 João, capítulo 1, né? Capítulo 1 e o versículo de número 8. Veja só o que eles dizia, né? O que João dizia aqui. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então aqui João estava exortando e falando aos judeus: ó, se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E até João falava isso porque já havia um evangelho para os gentios, né, que Paulo já estava pregando, e que Paulo pregava a liberdade do pecado, né? Então João aqui estava cuidando, como eles eram judeus, né, eles estavam exortando aqui os judeus para que eles tinham sim o pecado, né? Mas eu quero exortar aqui aos irmãos também que o evangelho da circuncisão, a qual Tiago, Pedro e João pregava, esse evangelho terminaria nos anos 70 com a derrubada do templo, né? Então, quando chegasse a derrubada do templo ali, que aconteceu a derrubada do templo, então esse evangelho da circuncisão ele findaria ali. E o evangelho da graça, que o Paulo pregou, esse evangelho ele é infinito e para sempre, ele nunca terminará, né? Então, a diferença entre um evangelho e o outro é porque esse findaria, o evangelho de Pedro, né, que era o evangelho da circuncisão, ele findaria ali na derrubada do templo. E o evangelho de Paulo, que é o evangelho da graça, esse não findaria, porque a lei ela foi terminada com Jesus subindo à cruz, né, fazendo aquele sacrifício, se tornando Cristo ressuscitado, então para se tornar a lei. Daí então não houve mais um pacto, só existiu esses dois pactos. Lei, que veio primeiro, terminando na morte de cruz, se torna graça, e graça permanece para sempre, né? E nós queremos ver aqui que a lei foi criada por Deus para reger o homem justamente pelo pecado do homem. E graça é favor imerecido, né, que nós não merecíamos, mesmo assim Cristo nos comprou. Não estamos falando de nós que nascemos depois dos anos 70, depois da derrubada do templo, nós nascemos já regenerados, né? Mas aquele povo daquela época que eles precisavam dessa regeneração, né? Então, vamos lá. Eu quero aqui confrontar no livro de Hebreus, olha só, para confrontar esse versículo, no livro de Hebreus, né, capítulo 9 e o versículo de número 26. 9, 26. Vamos lá. O versículo de número 26. Hebreus 9, 26. Ele diz o seguinte, ó: de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, vamos parar nesse ponto aqui, ó, desde a fundação do mundo. Então, necessário lhe seria que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Por que ele está falando isso? Porque os sacerdotes lá do templo, eles ofereciam todo ano oferta pelo pecado. Mas todo ano tinha que fazer aquela oferta, né? Então, você que ofereceu a sua oferta esse ano, o ano que vem tinha que voltar lá e oferecer de novo. Mas aí ele diz depois do ponto, né? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Cristo aniquilou o pecado. E se você for procurar o que é aniquilar, é acabar, é tirar de vez. Então quando quando João pregava que eles tinham pecado, Paulo falava que Cristo tinha tirado o pecado, né? Então esse aí, mas eles não estão se opondo um ao outro, é porque cada um está pregando a sua palavra que lhe foi confiada, né? Vamos lá com mais um confronto, no livro de Tiago, Tiago capítulo 2 e o versículo 24 e o versículo 26. Vamos lá. 2, 24 e o 26. No 24 ele diz assim: vede então que é pelas obras que o homem é justificado,
e não somente pela fé, né? Então, veja só o que Tiago está falando, né? Que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E no 26 ele diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta, né? Então, olha só, para confrontar esse versículo aí, vamos ler no livro de Efésios, né? Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8 e o 9. Veja só como que eles faziam, olha só. Aqui Paulo pregando, lá era Tiago e aqui Paulo, né? Ó, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Você vê que ele falou que era pelas obras e não pela fé. Então aqui Paulo diz que é pela graça mediante a fé, né? E, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? E aí, como o Tiago falou que era pelas obras, lá, o que que Paulo fala no versículo de número 9? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem das obras nossa salvação. Então eram os dois evangelhos paralelos e que eles estavam pregando, cada um pregando no seu tempo, fazendo aquilo que Deus lhe ordenou, né? Eu quero agradecer a cada um mais uma vez e que você estude, né, aí no seu contexto o que nós estamos pregando aqui. Graça e paz, abençoados por todas as sortes de bênção. Amém?